Numa terra árida do extremo oeste de Pernambuco, uma jovem pensou ter encontrado a chance de mudar de vida. Parecia um sonho, uma proposta de trabalho na Arábia Saudita, um salário alto, uma promessa de futuro. Mas quando chegou ao deserto do Oriente Médio, tudo mudou. Passaporte confiscado, portas trancadas, promessa descumprida, aparente regime de escravidão. E o sonho? Não era sonho, era pesadelo escondido numa armadilha. Esta é a história de Angelise, uma jovem mãe do sertão de Pernambuco, que acreditou em uma vaga de babá no exterior, e acabou presa numa rede de escravidão moderna. Fique até o final. O que aconteceu com ela pode estar acontecendo agora com alguém perto de você. Boas-vindas ao Histórias com História. Aproveite e deixe um like para ajudar o canal e para que este vídeo chegue a mais pessoas. Meus sinceros agradecimentos. Brigadão mesmo. No sertão do Araripe, onde o horizonte parece não ter fim, e a poeira branca do gesso invade os pulmões e os sonhos, uma jovem acreditou ter encontrado uma saída para sua vida sofrida. Ela não buscava luxo, buscava sobrevivência, mas o que ela encontrou foi uma prisão invisível. Esta é a história que começa em Araripina. Araripina, no extremo oeste de Pernambuco, é conhecida como a capital do gesso, responsável por 95% da produção nacional. Mas longe das minas, a cidade pulsa no coração do sertão do Araripe, uma região de contrastes onde a esperança muitas vezes precisa viajar para sobreviver. Com uma economia baseada no polo gesseiro e no comércio, Araripina é o último horizonte antes das fronteiras com o Piauí e o Ceará. Para muitos jovens da região, o isolamento geográfico transforma qualquer promessa de trabalho no exterior em uma tábua de salvação. O que começa como o sonho de sair da poeira branca do gesso para o brilho das metrópoles, frequentemente se torna o primeiro passo de uma rota sem volta para o tráfico humano. Angelise tem 23 anos, pele marcada pelo sol do sertão, olhos verdes que parecem desafiar a aridez ao seu redor. Seu corpo escultural não foi moldado na academia, mas por trabalho duro, apesar de 2 gestações precoces. Ela foi mãe aos 12 e novamente aos 14. 2 meninos, Altamiro de 11 anos e Giuseppe de 9. Enquanto outras meninas brincavam, ela aprendia a sobreviver. Na pequena casa de sala, quarto e cozinha, cercada por restos de material de construção, ela enfrentava a vida junto aos filhos. No polo gesseiro de Araripina, a poeira branca cobre tudo: casas, roupas, pulmões e, o pior, esperanças. Para Angelise, aquela poeira não era progresso, era estagnação. E foi nesse cenário que surgiu a promessa, quase um milagre divino, que vinha de uma mensagem direta no Instagram. Uma agência internacional de babás de luxo oferecia salário de $3.000 por mês para cuidar de 2 crianças numa mansão em Dubai. Contrato formal e tudo pago, das despesas com emissão de passaporte até viagens terrestres e aéreas. A proposta não parecia apenas boa, era uma promessa de mudança de vida para Angelise durante 2 anos. O recrutador se apresentava como Dr. Ricardo, perfil impecável, fotos em conferências, palavras calculadas. Ele não ofereceu emprego, ofertou salvação. Angelise olhou para os filhos dormindo, para as contas vencidas sobre a mesa. E pela primeira vez acreditou que o mundo estava abrindo uma porta de entrada para sua prosperidade. Mal sabia ela que era uma porta traiçoeira, uma armadilha pintada de ouro. A despedida foi silenciosa. Os filhos ficaram com o avô Genival,
aposentado, mas também em situação de pobreza. No terminal, o trajeto estampado no ônibus teve o peso de algo suspeito, mas Angelise escolheu acreditar no lado positivo da vida. No aeroporto dos Guararapes, em Recife, ela parecia pequena diante das telas de embarque. 13 horas até Istambul. 6 horas de conexão em um aeroporto frio, cercada por idiomas que não entendia, e finalmente o voo para Dubai. Dubai é um milagre da engenharia erguido sobre o vazio do deserto da Arábia. Em apenas 50 anos, uma vila de mergulhadores de pérolas se transformou na cidade dos superlativos. O prédio mais alto, o maior shopping center, as ilhas artificiais visíveis do espaço. Todavia, essa opulência tem um custo invisível. A construção de Dubai depende de uma força de trabalho composta majoritariamente por mão de obra imigrante, que é regida pelo sistema chamado kafala, no qual o empregador tem controle quase total sobre o status legal do trabalhador. Sob as luzes de neon, a cidade opera em uma dualidade perversa: o luxo extremo para os visitantes, e a invisibilidade absoluta para aqueles que são mantidos nos bastidores da exploração urbana. Quando as luzes de Dubai surgiram sob a janela do avião, ela sorriu. Foi a última vez que sorriu sem medo. O calor ao desembarcar não era acolhedor, mas sufocante. Um motorista segurava uma placa com uma frase que dizia: "Bem-vinda, Angelise". Atrás dele, um utilitário de vidros escuros, portas fechadas, travas acionadas. Minutos depois veio o pedido: o passaporte. Sem ele, disseram, não haveria visto válido. Sem ele, ela seria ilegal. Ao entregar o documento, Angelise entregou sua liberdade. Ela se tornava mais uma peça no sistema de exploração, conhecido como kafala, no qual o trabalhador depende totalmente do patrocinador, e o patrocinador controla tudo. No mundo jurídico do Oriente Médio, o kafala é a espinha dorsal da exploração moderna. É um sistema de qual todo trabalhador estrangeiro precisa de um kafel, ou padrinho local para entrar no país. Na teoria, o padrinho é o fiador legal. Na prática, ele se torna o dono da liberdade do imigrante. Sob o kafala, o trabalhador não pode trocar de emprego, pedir demissão, nem sair do país sem permissão expressa de seu patrão. É essa brecha que os traficantes usam para justificar a retenção de passaportes e manter pessoas num sistema de cárcere privado. Em Dubai, embora as leis tenham se modernizado, a tradição do kafala ainda sobrevive nas sombras, transformando contratos de trabalho em sentenças de servidão. Qualquer semelhança com a condição análoga à de escravidão não é mera coincidência. O destino final não era uma mansão, era um apartamento no China Cluster, em International City. O AP tinha teto baixo, ar pesado, cheiro de mofo e desinfetante. 22 garotas dividiam colchões finos no chão. Colombianas, venezuelanas, brasileiras. Algumas choravam, outras já não tinham mais lágrimas e estavam conformadas com seus destinos sombrios. Foi ali que a verdade foi apresentada. Uma dívida de 30.000 dirhams. Passagens, visto, hospedagem e alimentação. Uma conta impossível de ser quitada. Não bastasse isso, veio a revelação final. Ela não seria babá. Seu corpo seria o pagamento. O choque não veio com grito, veio com silêncio. O tipo de silêncio que paralisa. A partir daquela noite, Dubai deixou de ser cartão postal, virou uma prisão de vidro. Sempre vigiada, Angelise era levada para hotéis em Al-Barsha e para vilas afastadas no deserto. O dinheiro nunca passava por suas mãos,
Ia para a planilha da dívida, uma dívida que nunca diminuía. Cobravam até pelo colchão onde ela mal conseguia dormir. O medo era a principal ferramenta para o sistema de escravidão. A Madame Sônia, uma brasileira que um dia também foi vítima, usava ameaças em forma de uma corrente invisível. O endereço dos filhos em Araripina era repetido como arma. A escravidão moderna não usa ferro, usa amor. Houve noites em que Angelise encarou o parapeito de prédios altos. O asfalto parecia, por segundos, menos cruel que aquela rotina. Mas toda vez que fechava os olhos, via 2 meninos correndo em uma rua de terra no sertão, e isso a mantinha viva. A chance de fuga surgiu em meio ao caos. Uma tempestade de areia transformou Dubai no labirinto amarelo. Visibilidade quase zero, trânsito confuso, um descuido do vigia. Ela não pensou. Abriu a porta do carro e correu, não com as pernas. Correu com tudo o que restava de sua alma. Na rua, sob a poeira que cegava, ela fez sinal para um táxi. O motorista era Yozel, 60 anos, com o rosto marcado pelo tempo. Ele não entendia suas palavras, mas entendeu o terror. Sem documentos, sem dinheiro, sem destino. Yousei já tinha visto aquele olhar antes. Ele não a levou para a polícia, levou para o Consulado Geral do Brasil. Às vezes, o heroísmo é silencioso. O resgate de brasileiras e brasileiros em situação de tráfico internacional é uma operação de guerra diplomática. Muitas vezes, o estalo da lucidez vem de uma denúncia anônima ou de uma fuga desesperada até o consulado brasileiro. Uma vez sob proteção diplomática, a vítima entra no protocolo de repatriação. O Itamaraty emite documentos de emergência e coordena com a Polícia Federal uma forma segura para o retorno da pessoa resgatada. Ao pisar no Brasil, essas vítimas, quando do sexo feminino, não voltam imediatamente para a vida antiga. Elas são acolhidas por redes de assistência que oferecem suporte psicológico e jurídico. O caminho de volta é longo, pois além da fronteira física, é preciso atravessar o trauma de ter sido tratada como objeto numa terra onde o seu nome e sua liberdade foram trocados por uma dívida. O resgate não foi cinematográfico, foi burocrático. E medo constante, até que veio a autorização de retorno. O voo de volta não teve brilho, só silêncio. Quando o ônibus parou em Araripina, e a poeira branca do gesso subiu ao redor, Angelise não viu mais estagnação, viu seu lar. Ela abraçou os filhos como quem acorda de um pesadelo. Sem dinheiro, sem presentes, mas viva. Hoje, quando vê promessas fáceis na internet, o estômago de Angelise fica revirado. Dubai continua linda nas fotos, mas para 22 garotas num apartamento apertado, aquele lugar do Oriente Médio continua sendo uma prisão de areia. O tráfico humano se alimenta de sonhos, e quanto mais bonito o sonho, mais cruel pode ser o despertar. Se a proposta parece perfeita demais, desconfie. O silêncio é o maior aliado de quem lucra com vidas. Falar pode salvar alguém. Denuncie. Canal Histórias com História. Ficção e verdade para entreter e instruir.